Bom dia a todos, a paz do Altíssimo, aquele que tem por si só a vida, esteja sobre você e todos os que estiverem ouvindo ou vendo esse vídeo, que assim seja na vida de cada um aí, a paz do Altíssimo permaneça hoje e sempre em nossas vidas. Amém? Então, irmãos, eu venho a vocês com um tema polêmico que hoje está acontecendo muito. Hoje tem muitos estudiosos, muitos sábios, né? Muitos homens que declaram que ouviram a voz de Deus, que Deus os enviou para fazer uma obra. É como se tivesse acontecendo o tipo de uma reforma, né? A respeito do nome Jesus, do nome Deus, do nome Senhor, né? E em cima dessa tese, então muitos estão se apresentando, né? E estão atraindo várias pessoas. Eu não posso dizer que eles estão errados, porque verdadeiramente, se nós formos olhar no hebraico, ou na ortografia hebraica, ou no aramaico, realmente não existe a letra J. A letra J é uma letra muito nova, criada agora no ano 500 e pouco, a partir de 1500 e pouco aí, e realmente ela não existe até hoje, nem no hebraico, nem no aramaico, ela não existe até hoje. Então eles questionam isso porque é chamado de Jesus e tal. E foi tendo uma modificação durante o tempo, e veio Iesas, e depois Yehoshua, que seria Josué, e foi indo e tal, e aí em cima desse nome aí, e vem muitos estudiosos e tal. Não quer dizer que estão errados, nem que eles estão certos, apenas trazer uma meditação, né, a respeito do assunto, né, segundo o que está em mim, o que está no meu entendimento, que também não significa que eu estou certo, mas trazer uma luz para que a gente continue buscando. E eu dou glórias ao Altíssimo. Tem outros que até condenam a palavra glória, né? Da glória aí, tem um senhor aí que condena também, para tudo que é palavra glória, que é isso, que é aquilo tal, né? Diz até que o Messias era filho do homem, porque ele dizia o filho do homem, né? Ele dizia o filho do homem que está nos céus. Então, aí tá vendo essa disseminação, e muitos estão indo. E eu vejo cada um que eu vejo, que eu escuto, eu vejo que ao invés de criar um consenso, uma unidade, né, apesar que eu dou graças porque estão buscando, e quem busca acha, né? E eu acredito que vão achar, vão encontrar. Então, está acontecendo, ao invés de um consenso, como eu já falei, único para todos, tá vendo? É criando mais confusão, polêmica, porque um diz, ó, e é assim. Um diz Yehoshua, outro diz Yeshua, outro diz Iá, porque eles atribuem um A que tem lá na palavra aleluia, né? Aleluia, louvai a Iá. Então eles atribuem, tal. Então indo buscar. E daí cada um quer ter a certeza né? De que é assim, de que é assado. Cada um tal, como lá hoje, né? Muitas denominações, cada uma tem uma doutrina, cada uma tem uma interpretação, cada uma tem uma visão, né? E como eu me guio pelo Evangelho, pelas boas novas, né? Pelo Novo Testamento, é o meu guia, o meu condutor, eu vejo que cria-se mais uma dissensão, uma dissolução, uma facção, do que uma união, para uma unidade, como diz
aqui no Novo Testamento, que bom seria que todos falássemos uma única língua. Quer dizer, não é uma única língua, é um português, todo mundo fala português, ou todo mundo falasse inglês. Não, uma única língua, um único dizer. Quer dizer, que todos tivessem um mesmo entendimento, né? E o mesmo conhecimento do Altíssimo, né? Então, é isso que a Boa Nova quer. Ela quer que cheguemos a essa unidade de todos falar a mesma coisa, né? Todos falar e ter o mesmo entendimento. Mas não está acontecendo. Mesmo nesses estudiosos, um diz que é assim, o outro já muda uma letra para dizer que ele sabe mais e que é assado e tal. E eu venho a reflexão e a meditação, né? Porque eles se baseiam tudo baseado no nome, naquela frase lá, no tetagrama, né, que se formou o tetagrama, que é uma palavra impronunciável, segundo uns, tudo, mas que os judeus, os Yahudim, como eles falam, né, na linguagem deles, e nós chamamos de judeus, acrescentamos a letra J, né, porque diz aqui que haviam dois Is, palavras que tinham dois Is, e um I era em forma de vogal, e outro era em forma, um I maior era em forma de consoante e tal, e esse I maior ele foi alongado, tal, e veio a fonética nele de J, né? Então cada um diz de uma forma, entendeu? E os judeus, e eles se baseiam justamente no tetagrama, né? Em uma frase que foi dita pelo anjo lá na sarça a Moisés, quando eu digo anjo, porque não sou eu que estou dizendo que era um anjo que está falando com Moisés, porque era um anjo segundo o Novo Testamento, segundo o Evangelho aqui, lá, né? O apóstolo Paulo, ele nos relata que era um anjo, né? Não só o que falou na sarça com Moisés, como o que fez milagres no deserto, abriu o Mar Vermelho, e também o que falava com Moisés lá no Monte Sinai, também era um anjo que deu a lei, que deu as leis, que deu estava da lei, que conduzia aquele povo, né? Segundo o Evangelho, não é segundo eu. Se você achar que é eu que estou falando, puxa, o cara está chamando Deus de anjo e tal, mas realmente, segundo o Evangelho, eram anjos que falaram com Moisés e que guiaram, que deram a lei. Certo? Não vamos entrar nesse assunto, eu quero entrar no assunto, depois eu entro nesse assunto. Entrar no assunto do nome. Então, então eles dizem que é errado, porque quando nós diz Deus, Deus seria Zeus para os gregos atribuíram o nome Zeus ao Deus deles e depois transformaram em Deus, né? E tal. Então, eu vejo da seguinte forma, veja bem, no nosso português, eu estava vendo aqui, o significado da palavra Deus, né, é de um ser supremo, um ser superior a tudo e a todos, né? Então, quando quando nós dizemos Deus, nós estamos nos referindo a quem? Estamos nos referindo ao Salvador, aquele que o Evangelho diz que é o verdadeiro Deus e a vida eterna, entendeu? Aquele em quem estava o Pai e o Filho e o Espírito Santo, entendeu? Então, quando nós nos referimos Deus, oh meu Deus, tal, nós estamos em nossa mente, em nosso coração, em nosso espírito, nos lançando e nos referindo àquele que é único, que não existe deuses, existe para nós, Deus, o único, né? Onisciente, onipresente e onipotente, o único, o Altíssimo, aquele que habita na luz inacessível, que tem por si só a vida, né? E em seu Filho, que verdadeiramente é o mesmo, né? Então, quando nós dizemos Deus, nós nos referimos a Ele. E não tem de outra forma dele nos receber como se nós estivéssemos dizendo Deus a Zeus. Porque quem diz Deus a Zeus são os gregos, porque existem muitos deuses, até aqui nas escrituras, no Velho Testamento, tem muitos deuses. Tudo aquele que era
além do ser humano, da criação humana, as pessoas se prostravam e chamavam de Deus, de Senhor, né? Já o Senhor, eles dizem que Senhor era atribuído a Baal, que depois era Senhor, chamado de Senhor, e depois foi chamado de Baal, né? Então, mas quando eu, você, tal, quando nós dizemos Senhor, a quem nós estamos referindo? A Baal? Não, nunca, jamais, porque Baal não é nada. Os ídolos deles não são nada, entendeu? Eles se aniquilam por si só, né? Quando nós dizemos Senhor, nós estamos referindo ao Messias, Yeshua, Yehoshua, seja no hebraico, que é salvação, nossa salvação eterna, né? Tal, então nós estamos nos referindo a Ele, né? Como a nossa salvação, nós estamos direcionando ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Então essa é a nossa condição, quando nós ajoelhamos ou quando nós proclamamos e tal, e aí está havendo essa condução para que não se chame de Deus, porque Deus é derivado de Zeus e tal. Não, Deus em nossa língua, nós somos brasileiros, estamos no português, e na nossa ortografia, Deus significa, né, um ser supremo, né, algo, né, além. O Senhor também, né? Então tudo tem um significado de algo maior, né? Eu tenho até escrito aqui a tradução de YHWH, que é o tetragrama, e o eterno, ou Deus eterno, né? Então, é isso que eu quero trazer à mente, né? E a meditação, de que quando nós nos referimos, não vamos nos referir nem a Baal, nem a Zeus, porque lá eles não davam só o nome Deus a Baal. Lá tem os gregos, eles tinham a deusa Atenas, deusa Afrodite, Deus tem Deus até em todos eles colocavam como Deus ou deusas, deusa ou Deus, né, como um ser supremo para eles. Para nós, Deus, essa palavra nós atribui ao Altíssimo, o Senhor da vida, seu Filho, Senhor, né? Então, ao Messias, Hamashia, né, que é em aramaico. Então, nós nos direcionamos a Ele. Mas ainda não sabemos verdadeiramente como era o nome do nosso Salvador. Por isso nós chamamos, né? Yeshua, que é salvação. Mas o nome que realmente ele recebeu, que é um nome que está acima de todo nome, né? No céu, na terra e debaixo da terra, e é o único nome pelo qual devemos ser salvos, né? Esse nome, ele foi ocultado verdadeiramente de nós e não chegamos ainda. E esse nome, ele não se baseia no tetragrama, naquilo que o anjo falou lá para Moisés, eu sou. E daí as pessoas relacionam com aquela passagem lá da mulher samaritana, quando o nosso Salvador, quando ele conversava com ela disse, eu sei que o Messias vem, né? E nos revelará todas as coisas. Todo dia ele diz, eu sou o que fala contigo. Ele está dizendo assim, eu sou o Messias que fala contigo. Não é? Eu sou aquele que o anjo falou lá, eu sou o que sou. Não, ele está dizendo, eu sou o Messias, o que fala contigo. Porque ela disse, eu sei que o Messias virá. Eu sei que ele virá e nos revelará todas as coisas. Então ele diz, eu sou o Messias que fala contigo. Eu sou o que fala contigo. Sou eu o Messias. Entendeu? Mas aí eles relacionam com aquela palavra lá do anjo que falou, né? E cria-se cada vez mais confusão, porque esse nome, ele foi, como se diz, ele foi ocultado de nós, porque ele veio até Constantino, na igreja primitiva,
pelo qual muitos irmãos na fé que creram, e muitos irmãos que não só creram, mas viram, como eu falei em outro live, em outra pregação, não só creram, mas viram e tocaram e ouviram na palavra da vida, né, no nosso Senhor e Salvador. Eles não só creram, mas eles viram, tocaram e tal. Então, muitos deles morreram. Foram assassinados, foram mortos, foram jogados aos leões, foram, né, mortos ao fio da espada. Então, mas não era por causa da religiosidade, porque não tinha essa religiosidade. Não era por causa de uma religião ou por causa de uma fé. Não, era para negar o nome. Então eles não negavam o nome do Salvador, porque eles conheciam, sabiam o nome do Salvador. E a fé deles estava naquele nome, porque ele dizia, em meu nome, se pedires, tudo será feito, tudo será dado, tudo será concedido, tal. Então houve uma malignidade aí, que veio até Constantino, e de Constantino para cá, aí se houve toda essa manifestação, toda essa mudança, tal, e chegou para nós Jesus, que escreveu Jesus Cristo, né? Chegou para nós assim, dessa forma. Então, mas o nome verdadeiro, real, ele foi tirado malignamente para que a gente não tivesse o conhecimento dele. E era pelo nome que eles eram mortos, porque eles não negavam o nome. Não era porque eles não negavam a fé, era não negavam o nome. Nega esse nome, nega e tal. Eles não negavam, então eles morriam. Aqueles que faziam parte da seita, que eles chamavam de seita dos nazarenos, a seita dos nazarenos, porque ele nasceu em Nazaré, porque ele era de Nazaré, entendeu? Então, muitos foram mortos. Eu sei que o nome foi ocultado. Agora, o nome lá que é no tetagrama, YHWH, que só os judeus sabem, o pessoal diz que é um nome impronunciável, os brasileiros aí sabem, os eruditos, né? Mas os judeus sabem o nome, só que houve uma proibição de ser pronunciado. Então eles não pronunciam em vão, nem tal. Uma vez por ano eles pronunciam tal o nome, tal, porque há uma proibição, há um temor, né? Para eles, mas eles sabem o nome. Só que o judeu não vai estar falando. Mas de pai para filho, ali no oculto, no escondidinho, pá, eles passam. Mas passam também a ordenança de que não seja falado e tal. Eles sabem o nome lá do Deus revelado lá nas Escrituras, o Deus dos judeus. Ele mesmo diz, vós sois meu filho e hoje eu te gerei. Ele diz lá em relação a Israel, né? E é o Deus dos judeus, o Deus que é de todos, o Salvador que é de todos e para todos, é o Pai que está no céu, é o Deus que nós clamamos, o Deus que nós buscamos, que está em seu Filho, né? Aquele que fez dos dois um povo de Deus e um povo que não era de Deus, dos dois ele uniu, fez um só, porque não há acepção de pessoas para o Altíssimo, para aquele que verdadeiramente é. Não há acepção, ele não divide, não separa, não escutou. Só no dia em que for feita a colheita, aí sim vai ser separado o joio do trigo, mas por enquanto está todo junto. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos, as flores dão o seu perfume para todos, e é algo para todos, porque ele não faz acepção, porque ele é bom, como está escrito, que eu falei sobre as tentações em outro vídeo. Vamos então, vou trazer vocês a palavra para que não fique muito longo, né? E busquemos ter uma paz, né? Encontrar a paz nas escrituras, na paz na promessa, nas revelações, né? Para que não estejamos assim ansiosos ou confundidos ou inquietos, porque a própria palavra diz que aqueles que crê não serão confundidos. Amém? Então, apenas para trazer tranquilidade, paz, para que continue se buscando até que venha a luz e resplandeça todas as coisas e
tire toda falta de entendimento e falta de compreensão e que seja revelado, né, sempre a verdade. E até lá vamos seguir em paz e buscando em nosso coração e nossa mente encontrá-lo, né? Encontrá-lo verdadeiramente e saber o seu nome. Então ele me remete aqui a Isaías 52, 6, as profecias. Essa profecia se cumpriu, né? Em Cristo, em nosso Salvador, né? No Messias, se cumpriu essa profecia. Mas eu vou ler só o versículo 6 por enquanto, porque eu não sei se vai dar tempo eu ler todo, porque é maravilhoso isso aqui, que é o despertar de Sião, né? Sião é a Nova Jerusalém, aquela que em Gálatas diz que gera filhos para a salvação, para a liberdade e tal, né? Que é uma promessa maravilhosa, né, para a nossa vida. Então aqui no capítulo 6 de Isaías 52, ele diz assim, portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Então, isso aqui está dizendo futuro, no futuro, o profeta Isaías, pelo Espírito derramado, gotejado sobre sua vida, então ele estava dando essa profecia, falando aqui que futuramente, que viria o tempo, e esse tempo se cumpriu em Cristo, né? Porque ele, né, manifestou o nome. Tá escrito em João 17:6, em que ele manifestei o teu nome, ou revelei o teu nome, ou fiz saber o teu nome aos homens que do mundo me deste. Então ele revelou, ele mostrou o verdadeiro nome, né? Então o nome foi sabido, foi conhecido através de Cristo. Porque como ele diz aqui no versículo 6, portanto o meu povo saberá o meu nome. Então não sabia. Meu povo saberá, quer dizer, no verbo do futuro. Não no presente, não no passado, mas no futuro. Saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo. Eis-me aqui, como Cristo falou, eis-me aqui, Pai. Eu e os filhos que do mundo me deste. Eis-me aqui, para todos. Então, essa aqui é para você. Se está dizendo, o meu povo saberá será no futuro. Então o povo não sabia o nome dele. O nome dele não tinha sido revelado. O nome dele não tinha sido conhecido. Eu sou não quer dizer que é o nome. Eu sou quer dizer, eu sou alguma coisa. Eu sou isso, ou aquilo outro, tal. Eu sou. Eu sou Gilvan. Eu posso ser Paulo, posso ser Pedro, tal. Eu posso chegar e dizer para você, eu sou. O que sou? Eu sou isso aqui que você está vendo. Entendeu? Então, mas aqui está dizendo, isso aqui foi Isaías, anos e centenas de anos depois. O meu povo saberá o meu nome, porque eu mesmo revelarei. Aí aqui em João 17, deixa eu ver aqui, em João 17, para confirmar, para você ter certeza que eu não estou falando besteira. Em João 17, versículo 6 também, ele diz assim, manifestei, é o Messias que diz, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Manifestei o teu nome. Quer dizer, quando você manifesta um nome para as pessoas, é o nome como eu cheguei aqui, você não... Se eu ficar só falando, você não ia saber. Mas lá está escrito, Gilvan. Então, manifestei o meu nome, eu disse o meu nome. Aí você passou a saber o meu nome. Se eu não colocasse nada lá, apenas ficasse falando, você nunca saberia. Aí você dizer, mas quem é você? Eu digo, não, eu sou o que sou. E estou aqui falando para você e pronto. Você entendeu? Mas não, eu manifestei o meu nome. Então você conheceu o meu nome. A mesma coisa está aqui. O Messias, o nosso Salvador, que nós chamamos de Jesus Cristo, né? Ou Yeshua, ou Yehoshua, salvação eterna. Ele está dizendo, eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Quer dizer, eu fiz conhecer, como lá em Isaías diz, farei conhecer, o meu nome será conhecido do meu povo.
Então é tudo no futuro, tal. Então ninguém conhecia o nome. Ninguém sabia o nome do Altíssimo. Aquele que habita na luz inacessível, a qual nenhum homem nunca viu, nem pode ver, ao qual ninguém nunca ouviu a sua voz, nem a sua aparência. Foi o Salvador que falou. Foi Cristo que falou. Mas ele manifestou e fez conhecer não só o nome, mas também o Pai. Estou falando besteira? Não, estou falando o que está escrito. Não tem, não, mas isso quer dizer isso quer dizer aquilo. Não, não quer dizer nada. Quer dizer o que está escrito. E se for lá nas escrituras antigas, nos pergaminhos, tudo, é o que está dizendo. Porque eu sei que muita coisa foi mudada, os homens tentaram malignamente enxertar coisa, fazer tal, mas a verdade, ela não tem como você fugir da verdade. A verdade, ela permanece, ela se manifesta, ela diz, estou aqui. E uma outra coisa que nos alegra muito está em Joel. Vou lá em Joel. Aí você diz, nossa, você está indo lá no escritor? Estou, sim. Porque eu sei aonde ele está. Então eu sei identificar aonde ele está. Você também sabe, é só você observar. Então, lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, deixa eu vir buscar aqui, em Joel capítulo 2, versículo 28. 2:28, que tá. Promessa da fusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Em outras Bíblias, em todo o povo, dizem todo o povo, né? Ruanash, que é o Espírito, né? Ele derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos, derramarei, ó, também está no futuro. Não está derramei, não. Que depois derramarei o meu Espírito, tá? No futuro. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão pelo Espírito. Os vossos velhos terão sonhos, terão visitação em sonhos, revelações. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumo e sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quer dizer, quando chegar, aí o Senhor diz, naquele dia, mas aquele dia ele nem o filho não sabe, só o pai. Mas naquele dia haverá o sinal. Os sinais serão mostrados, e todos o verão. Todos saberão que ele está vindo. E todos o verão, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é Deus único, seja para os que diz Deus ou não, Elohim, único para os que chamam de Elohim, para eu sou, para os que chamam de eu sou, eterno para os que chamam de eterno. Ele é único e será. E daí todos o verão, todos saberão, e, né, a manifestação dele será grandiosa e o sinal será grandioso e ele surgirá, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Mas tudo está aqui no futuro, a não ser algumas coisas que já se cumpriram, como Cristo mesmo falou, hoje se cumpre essa profecia, porque apregoarei, quando diz que ele virá, apregoará liberdade aos cativos, que ele
salvará, ele vem a, a pregar aos pobres, aos que são rejeitados. Algumas profecias se cumpriram, mas outras. Então o nome dele foi revelado, foi manifestado por Cristo, porque não era conhecido. Se o nome dele já fosse conhecido, já tivesse conhecimento do nome do Altíssimo, o único que podemos dizer Senhor, não Baal, mas o Senhor verdadeiro, que Baal não é nada, é um ídolo. Ídolos são ídolos, não significam nada. Anjos são anjos. Um anjo pode ser do Senhor, do Altíssimo, um mensageiro, quer dizer, anjo quer dizer mensageiro. Então o mensageiro ele pode ser do Senhor, como ele pode ser do outro lá, caído, né? Do usurpador, dizendo usurpador. Então mensageiro ele pode ser, porque mensageiros tem muitos. E tem muitos mensageiros na Terra também, que também pode ser chamado de anjos. O anjo que está na igreja de Laodiceia, o anjo que está na igreja de Mida. Então, são os mensageiros, né? Aquele que anuncia, né? Ele é um mensageiro. Aquele que anuncia as boas novas, ele é um mensageiro. E como eu citei a mulher samaritana, a passagem lá, ela está em João 4:26, tá? João capítulo 4:26. Então, vou finalizar, né? Finalizar, mas trazendo a você essa reflexão a respeito do nome, a respeito dessas, como se diz, desses entendimentos que estão sendo passados, tal, como eu já falei. Então, vamos viver à luz do Evangelho. Até o nome Evangelho, tem um senhor aí que diz que é referente a tal coisa, a tal Deus, a tal isso, tal. Eu quero saber o que é que o grego lá crê, o que é que o judeu crê. Não, eu quero saber no que eu creio no Salvador. Se hoje o nome nós chamamos de Jesus, Cristo, né? Mesmo e chega ao conhecimento de Yeshua, ou Yehoshua, que seria no hebraico, né? Mas aí já, né, com o tetragrama enxertado, né? Porque Yeshua HaMashiach é uma expressão em aramaico, né? É uma expressão em aramaico, então é o que mais se aproxima, né, da verdade, mas que pelo menos nós o tratamos como salvação, como nossa salvação, nosso Salvador, né? Entendeu? Então, nesse contexto que eu trago a vocês essa palavra, essa meditação, essa reflexão, para que ninguém esteja, às vezes, acessando um desses vídeos, um desses sábios, desses estudiosos, eruditos e tal, não venha entrar em questões, em confusão mental ou em guerra espiritual, né? Tal, porque muitas coisas são para ser reveladas, né? Tal, porque se eu for falar para vocês sobre filho, é complexo, porque ele diz assim, deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, né? Mas se nós formos ver as escrituras, são muitos filhos que citam filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Então os estudiosos dizem, não, aquilo ali era isso e tal. Mas é claro, né? Diz filhos, 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 mas nós sabemos que filho é um só. O restante é criação, é criatura. Porque tudo que é criado se torna uma criatura. No caso, nós somos criatura. Mas quando cremos no Filho e recebemos a adoção de filhos, deixamos de ser criatura para passar a ser filho. É essa a promessa. E é isso que nos remete a uma fé,
Há um crer e há uma esperança com certeza, de que hoje nós não vimos, mas nós esperamos e alcançaremos. E se o nome, como está dito aqui, foi revelado e foi ocultado de nós, e chegou como Jesus Cristo, eu creio que pela infinita misericórdia do Altíssimo, que Ele é amor, e Ele é 100% amor, bondade, e Ele é bom o tempo todo Ele é bom. Então Ele compreende quando você se ajoelha e ora pelo que foi feito, pelo que foi ocultado. Mais uma vez foi tirado, porque foi revelado por Cristo o nome. Foi revelada a imagem, nós temos a imagem dele e buscamos. Então, é nesse contexto que eu venho a vocês para trazer paz, para trazer tranquilidade, que você continue, se você quiser orar em nome de Yeshua, Hamashia, ou Yehoshua, ou Jesus, se chama Deus, se você chama Senhor, verdadeiramente nós estamos dentro da nossa ortografia, do nosso português, que tem esse significado e que nós nos direcionamos ao Senhor da vida, ao único, Criador de todas as coisas, né? E é isso que nos traz a paz, né? É isso que nos traz a paz. É ter essa certeza que só existe um, não existe dois, três, nem deusa disso, ou deus daquilo, ou Zeus, ou Baal, ou Moloque, ou quem quer que seja, são ídolos que se aniquilam por si só, porque nada é e nada são. Suas imagens de escultura, suas... Não existe, não é nada, bezerro de ouro que foi feito, tá? Não existe, isso aí nada nos afeta, um despacho ali pelo pessoal das religiões afro, que faz um despacho ali e tal. Aí não, aquilo não me afeta. Ali é para quem é e de quem é. Então, cada um vive na sua. Eu tenho a minha fé, você tem a mesma fé, então nós seguimos nessa esperança e nessa certeza. Amém? Se der tempo no vídeo, eu vou ler aquele capítulo 52 de Isaías todo, para você ver a Sião, tal. E se você tiver dúvida do que eu falei alguma coisa, né, sobre a Sião que está em Gálatas, que é uma citação entre Sara e Agar, que o apóstolo Paulo faz, uma comparação dos dois concertos, né, das duas promessas, né? Tá lá em Gálatas, só procurar lá que você acha, né? Qualquer coisa que eu falei aqui, eu falo, como eu já disse nos primeiros vídeos, falo segundo as palavras do nosso Senhor e Salvador. Se os homens acrescentaram ou tiraram alguma coisa daqui e vem modificando a linguagem, vem tal, é para condenação deles. Ai daquele que ensinar errado a um desses meus pequeninos, e confundir a eles, eu enganar, eles compadecerá. Daquele que busca verdadeiramente na sinceridade do coração e que crer, que não alcançou a perfeição, como eu também não alcancei, só ele é perfeito, mas que busca, né, viver no amor. Eu ia hoje fazer uma live sobre o amor perfeito, que está em Paulo lá no capítulo 13, né? Mas por causa de todas essas coisas aqui que eu vejo, que eu vi e tal, então achei por bem a gente estar buscando a respeito do nome. Eu vou ler Isaías 52 para finalizar lá, vou ler ele completo lá, para a gente se deleitar na revelação, né, do Espírito através daquele profeta lá que veio nos dar um entendimento de hoje, dessa palavra de hoje. Amém? Deixa eu ver aqui. Isaías 52. Isso eu vou ler ele todo, que é uma bênção, uma maravilha. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião.
Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Cativa, ataduras, condenações, maldições. Liberta-te de tudo isso. Porque assim diz o Altíssimo: por nada foste vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Lembra que eu falei, se você assistiu os vídeos lá, que nós não fomos vendidos, nós fomos sequestrados. Houve um sequestro. E como a gente não foi vendido, foi sequestrado, a gente também foi resgatado. Mas o preço foi pago. Um preço alto, o preço do sangue, o sangue do Cordeiro. Derramado por mim, por ti, por nós, por todos, sem que merecêssemos. Mas foi pago o resgate. Sem dinheiro ser resgatado, porque assim diz o Altíssimo: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu, e agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Altíssimo, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Altíssimo, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo o dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Profecia, o profeta está aqui falando. Os que anunciam as boas novas, os evangelhos, o Novo Testamento. Que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus, aqui diz, o teu Deus reina, o Altíssimo reina para todos sempre, aquele que foi morto e vive para todos sempre. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, futuro, e viram. Quando o Altíssimo, ou o Senhor, voltar a Sião, clamai cantando, exultai juntamente, deserto de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém, o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verá a salvação do nosso Deus ou do nosso Altíssimo. Ó, é grande demais. E vimos, foi visto. Retirai-vos, sai daí, não toquei coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. O vaso não vaso de barro, não, é o vaso do Senhor. Você, vaso, o vaso do Senhor, porque não saireis apressadamente, você não sairá fugindo, correndo, com medo. Está o Senhor em ti, nem vos ireis
fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Altíssimo de Israel será a vossa retaguarda. Amém? Maravilhosa. Essa passagem. E assim é. E eu lhe desejo que você tenha entendido a intenção de trazer paz. Se alguma coisa eu falei que venha trazer alguma inquietação, pode comentar que eu vou ler, que eu vejo. E estou disposto, estou aqui à disposição. Não busco reconhecimento, não quero fama, não quero dinheiro, não quero nada. Como diz, é graça revelada, é de graça. De graça, não recebi de graça, paguei um bom preço para receber, mas de graça vos dou. E espero que no Altíssimo, no nosso Salvador, no nosso Senhor, eu tenha levado a você um pouco de paz diante de tantas coisas assim trazidas ao conhecimento que embaralham tudo e muita coisa, um diz, outro diz e tal. Então eu vim só para tentar trazer a paz naquilo que você está e aonde você está e como você está, e que o Altíssimo, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, que a paz dele venha estar em sua vida, na vida dos seus familiares, na vida dos que lhe seguem, na vida de todos, porque todos necessitamos e dependemos e somos carentes da sua misericórdia, do seu amor, né? Da sua proteção, e que Ele ilumine o nosso caminho e nos dê sempre do seu Espírito o entendimento para a paz. Amém?